Boa noite, pessoal. Me chamo Amanda Zotes e vou palestrar para vocês hoje o tema Tecnologias na área de patologias da construção. Bom, começando me apresentando, quem sou eu? Sou natural de Toledo, Paraná, filha de pais agricultores, primeira da família a abrir um CNPJ, cursei Engenharia Civil na UEM de 2014 a 2019, fiz pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, mestrado em Engenharia Civil com ênfase em materiais e ecoeficiência. Fiz MBA em Engenharia Diagnóstica e também tenho empresa, né? Sou proprietária da Zotes Engenharia Diagnóstica. Bom, minha trajetória um pouquinho para quem aí está cursando a engenharia, né? Após me formar, fiquei trabalhando na Plaenge por um tempo, e aí depois decidi empreender. Voltei para minha cidade, fiz sociedade com 2 arquitetas, e ali, como boa recém-formada, né? Comecei a fazer de tudo que envolvia engenharia, até mesmo arquitetura. E aos poucos foram me aparecendo demandas de diagnóstico de patologias, problemas em obra, problemas com pós-obra, e aí o pessoal vinha me procurar. E eu comecei então a me especializar. Foi quando eu comecei a fazer os cursos de especialização, o MBA, o mestrado. Então eu desfiz a sociedade com as arquitetas e formei minha empresa em 2022, na qual a gente vem desempenhando apenas esse serviço, então, que envolve o diagnóstico e avaliação das patologias. No ano passado, eu apresentei o trabalho que a gente fez a pesquisa no mestrado, lá na Bolívia, no Congresso Latino-Americano de Patologias da Construção. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Bom, tantas vezes eu falei, né? O que é engenharia diagnóstica? Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente lembra de um médico, né? Que é o médico que dá diagnósticos, mas a gente tem que pensar que ele dá o diagnóstico de seres humanos, né? De doenças que envolvem ali o ser humano. Quem vai dar o diagnóstico de uma doença que está acontecendo numa edificação somos nós, engenheiros, que, claro, nos especializamos para entender cada tipo das doenças, né? Ou das patologias. E aí a engenharia diagnóstica, ela pode atuar em 2 grandes vertentes, que é na parte de prevenção e na parte ali de pós-obra ou correção. Na prevenção, a gente atua com serviços de laudos cautelares, manual do proprietário, checklists, plano de manutenção para o condomínio. E em pós-obra, a gente pode atuar com vistorias, inspeções, auditoria, perícia e consultoria. Qual que é a importância da engenharia? Por que a gente estuda? E por que a gente trabalha nessa área? Bom, vamos pensar, né? A gente tem estruturas milenares espalhadas aí pelo mundo, principalmente na Europa, né? A Torre de Pisa tem 850 anos, Coliseu Romano tem 1943 anos. A gente olha para essas estruturas, né, e fica pensando como é que estão há tanto tempo de pé e em bom estado de conservação, né, que ainda permite visitação. Muralha da China, 2.243 anos. Basílica de Santa Sofia, que passou por várias culturas, 1.491 anos. Então a gente olha todos esses monumentos e não imagina que eles passam por frequentes restaurações. E sempre quando a gente percebe, né, ou quem visitou e porventura estava em manutenção, sempre tem algum engenheiro que ele está ali especialista para identificar as patologias que tem e investigar a causa da patologia e propor a melhor solução, melhor material para o reparo, melhor técnica para o reparo. Tudo isso é um diagnóstico que é feito. E no Brasil, né? A gente falou de estruturas milenares, mas o Brasil ele é muito novo comparado com a Europa, né? Bom, nosso arranha-céu mais antigo que a gente tem, hoje ele tem 103 anos lá em São Paulo, edifício Martinelli, e ele com certeza passou por frequentes manutenções para estar ali, né, de pé, com a fachada íntegra. Basílica em Aparecida do Norte tem 68 anos. O próprio Cristo Redentor, né, tem várias imagens dele sendo feito reparos nele, com muitos andaimes, é até legal aqueles andaimes que eles colocam. 101 anos. Então, são estruturas que precisam de um engenheiro especialista para avaliar as trincas que estão aparecendo, os problemas em fachadas que estão aparecendo, a estanqueidade da estrutura, tudo isso. E aí, claro, né, por que é importante também ter um engenheiro especialista nisso? Porque a gente tem uma série de desabamentos e problemas em obras que a gente vem observando, ó, em 2023, desabamento de edifício em Pernambuco,
Desabamento do edifício em Fortaleza em 2019, aí foram investigar, né? Olha como é que estava os pilares antes, momentos antes ali de desabar. O ferro todo oxidado, o concreto desplacou, então estava já muito deteriorado. Possivelmente, né, não foi inspecionado para ter acontecido, né, esse problema. Desabamento de 15 sacadas em Maringá em 2008, olha ali que gravidade, né? Escoramento de fachada de edifício, isso agora, esse ano, ainda esse mês. Assusta, né, quando a gente vê alguma estrutura escorada. E lá em Santos tem muitos prédios, inclusive nessa mesma rua, com escoramentos, porque estão com risco de desabamento. Olha que problema isso, né? Por que deixou chegar a esse ponto? Por que não passou antes por uma inspeção, por uma intervenção, para que não chegasse a esse ponto crítico, né? A gente tem que pensar que uma estrutura sustentável, ela tem que perdurar ao longo dos anos, porque é muito caro construir. Então, a gente precisa das manutenções para que ela se perdure por muitos anos. E agora, né, gente, enchentes no Rio Grande do Sul, quem que vai avaliar todas essas edificações que ficaram submersas? Será que a estrutura, depois que a água baixou, será que a estrutura ela ainda está passível de ser habitada? Será que ela não está com risco de colapso? Como é que está cada estrutura dessa que ficou submersa por vários dias? Então, isso é todo um olhar de um engenheiro especialista em patologias, em diagnósticos, para avaliar, investigar e propor a solução. E aí também, assim, a gente falou agora de casos mais críticos, mas olhando no dia a dia, eu tenho certeza que cada um aqui já passou por isso, alto custo com pós-obra. Às vezes você entra num prédio novo, 2 anos, e já está com a fachada toda mapeada, já está com infiltrações de um banheiro para o outro, né? Um apartamento de cima já está passando água para o de baixo. Então, são muitos problemas com pós-obra que a gente vem tendo e que pode ser evitado na prevenção. Olha ali, uma fachada mapeada. Isso aqui é uma casa que a gente foi, tinha 3 anos. Aqui entra duas situações, né? Falha de manutenção do proprietário, mas também falha dos materiais que foram empregados. Para vocês terem uma ideia dos reflexos jurídicos, esse gráfico eu elaborei junto com a Thaís Escobar em 2022, e a gente levantou todos os processos envolvendo a Caixa Econômica, então processos com o cunho de vícios construtivos. Olhem como aumentou exponencialmente a partir de 2013 esses processos envolvendo construção. Então, algum insight a gente tem que tirar disso, né? Tem problema aí, né? Precisa ser melhorado, precisa ter maior qualidade. Então, por que a partir de 2013? Porque a partir de 2013 que surgiu a norma de desempenho. Então, ficou mais respaldado o processo jurídico de avaliar e de cobrar a qualidade de obras. Aqui mais uns dados, né? Custos com reparos. Hoje estima-se que em países industrialmente desenvolvidos, né, Europa, que já é, igual eu mostrei antes as fotos, estruturas milenares, 40% do custo que eles têm de toda a cadeia da construção civil é decorrente de reparos. No Brasil, isso é em torno de 30%. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, ainda estão sendo construídos. A gente não tem estruturas muito antigas para se demandar tanto retrofit como em países desenvolvidos. Então, no Brasil, estima-se que 17,2 bilhões de reais são gastos com reparos. E por isso, então, a importância de estudar as patologias da construção. E aí, então, assim, ó, a gente começa, quando a gente fala estudar, o que é estudar e o que é conhecer esse nicho da engenharia? Primeiro, conhecer os materiais, as técnicas e as patologias, eu bater o olho e eu ver o que é isso. Será que é uma infiltração? Será que é uma rachadura? Será que é uma trinca? Será que é uma fissura mapeada ou geométrica? Entender qual que é essa patologia, descobrir a causa e então propor a correção. Esse envolve todo esse olhar 360 que a gente fala, envolve o desempenho ali e o trabalho de um engenheiro diagnóstico. O que vem sendo estudado, então, né? Vamos começar a falar agora das tecnologias, o que vem sendo estudado de mais recente nessa área e na área da construção em geral, porque é tudo bem interligado.
Eu sempre lembro, gente, que o que vemos de top no mercado hoje saiu de dentro de um laboratório. A gente se esquece disso. Às vezes a gente vê uma marca aí lançando um produto milagroso para construção, né? Ralos lineares, toda a parte agora 3D que estão fazendo parte gráfica. Isso saiu de dentro de laboratórios. Então, é sempre bom a gente lembrar de dentro de universidades. Eu prezo muito a união entre o mercado e o laboratório. As dores que o mercado está sentindo é muito importante trazer para as universidades para desenvolverem pesquisas e, assim, aprimorar de forma mais objetiva. Captura de carbono é uma linha de pesquisa, inclusive a professora Edna Poçan, ela atua bastante nessa linha de pesquisa. A gente sabe que hoje a produção do cimento, ela emite muito gás carbônico. Para vocês terem uma ideia, a literatura traz que em torno de, para cada 1 quilo de cimento produzido, emite 800 gramas de CO2 no ambiente. Então, a cada tonelada de cimento produzido, 800 quilos de gás carbônico são jogados na atmosfera. É quase 1 para 1. É muita coisa. E por isso a preocupação em conseguir capturar, conseguir reter esse gás carbônico, porque ainda se utiliza muito o cimento. Até uma curiosidade, né? O cimento ele é o material mais consumido do mundo depois da água. A empresa Carbon Cure, se vocês tiverem interesse em pesquisar, eles têm bastante pesquisa aplicada nisso. Lá no Canadá e na Bolívia, eu estive na Bolívia, e lá tem uma concreteira que já está fazendo esse aprisionamento do CO2 no concreto. Então, eles aprisionam o concreto, eles capturam o CO2 de algumas formas. Ou eles injetam no concreto, ou eles injetam em poços de petróleo. Na hora de tirar o petróleo, eles injetam esse gás carbônico, e aí depois tampam e fica ali aprisionado. E também em forma de 3 processos pela oxicombustão, após combustão e processos naturais. Se vocês tiverem interesse, dão uma pesquisada aí, pesquisam Carbon Cure, tem bastante informação sobre. Biomateriais na construção é uma linha de pesquisa que a gente vê bastante aqui no Brasil, porque o Brasil ele tem uma abundância de terras agricultáveis, de culturas agricultáveis. E toda cultura, ela gera um resíduo. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar, né, pesquisas com bagaço de cana-de-açúcar na argamassa, fibra de sisal. Os biomateriais, eles aferem propriedades mecânicas, propriedades acústicas e térmicas. Então, tem bastante pesquisa sendo feita com isso. Olha que linda essa estrutura aqui mais acima, né? É uma estrutura de bambu. Quem fala bastante sobre isso aqui no Brasil, até em nível mundial, é o Romildo Toledo Filho. Ele tem muita pesquisa, ele lidera muitas linhas de frente de pesquisa com biomateriais. Se vocês tiverem interesse também, pesquisem o nome dele. O Rodrigo Stuck, também, formado na UEM, ele está trabalhando bastante com fibra de bambu e o bambu em estruturas. Polímeros para a mitigação da infiltração. Hoje, infiltração eu vejo que é um dos maiores problemas que a gente encontra, assim, no nosso cotidiano. Olha, é chover que no outro dia meu WhatsApp chove de gente perguntando, olha, Amanda, deu infiltração, tá vindo pelas paredes, tá vindo por baixo na parede, tá vindo por cima, de todos os lados tá vindo água. E aí, então, os fabricantes, eles estão desenvolvendo, todo ano lança alguma novidade aí nessa área de polímeros para conter essa água, né, para conter a estanqueidade. Aqui eu fui na FEICOM, e aí eu fiz o teste lá de um material aplicado, bem fácil de aplicar, e ele garante uma estanqueidade muito boa. Olha que fácil. Outra linha de pesquisa que eu tenho que falar, foi o meu tema de pesquisa, inclusive, do mestrado, uso de bactérias e aditivos cristalinos em matrizes autocicatrizantes. O que é autocicatrizante? Uma argamassa, ela tende a fissurar, concreto também, tende a fissurar por várias reações mecânicas e físicas e químicas que acontecem ali dentro. Então, isso é um problema, né? O grande problema de uma matriz cimentícia é a fissuração. A autocicatrização é a propriedade que o concreto, a argamassa, consegue fechar essa fissura ao longo do tempo. E aí tem bastante pesquisa usando bactérias
que elas precipitam carbonato de cálcio nessas fissuras, e aí acabam selando essas fissuras, e também já o que tem no mercado hoje, o Penetron Admix, é um produto que você adiciona junto ali na tua argamassa, no concreto, e que ele vai fechando essas aberturas que vão surgindo ao longo do tempo. Esse aditivo, ele é muito caro, ele tem um valor bastante alto, por isso as pesquisas vêm tentando no sentido de reduzir o custo. Vamos tentar com bactéria, vamos tentar alguma outra forma para conseguir fazer um aditivo mais em conta, né? Para que é usado isso aqui? Isso é usado em situações que não se pode ter a permeabilidade da argamassa do concreto. Então, assim, situações que não pode haver fissura porque tem algum líquido ali dentro, não pode ter contaminação. Então, em emendas de estruturas, quando não pode fissurar, estruturas de saneamento, reservatórios subterrâneos, túneis, que não pode haver essa fissuração, ou se houver, ela deve ser colmatada, eles utilizam. Aqui alguns nomes, tá? Se vocês ficarem curiosos para pesquisar, o Jonkers, ele é um cara precursor aí sobre o estudo das bactérias no mundo. Aqui no Brasil, a precursora foi a Nicole Schwantz Cesário, então também ela está lá na UEL, se eu não me engano. É uma pesquisadora na área de bactérias. Eu pesquisei também lá em Foz, no meu mestrado, e a Penetron, que também vai sempre estar se atualizando nos seus produtos, que daí é um mineral, é um aditivo mineral. Impressões 3D na construção. Aqui em Londrina, eles têm uma linha de pesquisa disso, na UEL. Então, eu sei que a Lívia Fernanda Silva fez a sua tese em impressões 3D também, trazendo soluções. A Icon Build traz bastante informação também sobre, se vocês ficarem na curiosidade. E agora prepara o print, né? Linha de pesquisa, se você tem interesse em pesquisar alguma coisa inovadora, eu coloquei aqui uma lista de itens, assim, que o pessoal vem estudando, né? Materiais sustentáveis, materiais elastoméricos, argamassas autocicatrizantes, sistemas construtivos Lean, acompanhamento virtual no canteiro de obras, gestão integrada de projeto, e material com alto, sempre, né? Materiais com alto desempenho, sempre se busca isso. E agora, então, quais são as tecnologias que a gente utiliza na prática, que já saiu do laboratório, já é utilizado, para a gente fazer uns bons diagnósticos dos nossos problemas. Aqui eu coloquei um robozinho e o cérebro. Porque antes se falava da indústria 4.0, da indústria da automação, robotizado, uma coisa mais integrada, e agora se fala muito sobre inteligência artificial. Tudo veio muito para melhorar os nossos diagnósticos, não só na área da engenharia, né, da medicina, da biologia, do agro, tudo. Mas eu sempre ressalto que é importante ter um cérebro ali atrás, humano, para conseguir, pegou essas informações aí da automação e da inteligência artificial, o que eu vou fazer com ela? Vai ser um ser humano que vai conseguir ter a melhor solução, identificar, né, o que esses dados estão nos dando. Então, não adianta, nossa, comprar o software mais caro, comprar a inteligência artificial a melhor que tem, se não tiver um cérebro muito bem treinado e estudado para fazer as análises. Então, vamos lá. Hoje a gente tem muitas patologias e eu falo que o que a gente mais recebe é infiltração, fissuração de fachadas, aqui ó, infiltração também, decorrência de materiais ou de manutenção, né, do usuário, rachaduras, oxidação de armaduras, desplacamento de concreto, aqui ó, pastilhas, né, lixiviação nas pastilhas, falhas no rejunte de pastilhas em fachadas, então são várias patologias que a gente recebe, que a gente tem que investigar o que está causando e propor a solução. E aí temos várias ferramentas para auxiliar isso aqui, né? Drones. O drone, ele é muito, a gente utiliza ele, assim, ó, muito para observar falhas nas fachadas, então fissuras, infiltrações, desplacamento de revestimento, de pastilha, lixiviação, furos, às vezes tem infiltração num apartamento lá no alto e a gente não consegue ver, né, olho nu aqui de baixo. Com o drone a gente consegue observar, às vezes teve um furinho ali de uma instalação que foi feita uma vez de um ar-condicionado e tiraram e não fecharam o furo. Pingadeiras também, as pingadeiras elas são pontos críticos numa fachada.
porque elas precisam de selantes, silicones ali, né, no seu perímetro, e isso seca e o pessoal não refaz, aí da infiltração. Com o drone a gente consegue observar. A gente consegue também observar telhados, quando é difícil ou perigoso acessar um telhado, a gente consegue claramente ali ver com o drone. Então, limpeza das calhas, como é que está a condição dos rufos, das calhas, as vedações, as telhas e parafusos estão bem encaixadas, acúmulo de água, tudo isso. Platibandas também com falha na impermeabilização. A gente utiliza muito em laudos cautelares e perícias, em monitoramento e auditoria, e também o pessoal agora da geologia, pessoal de urbanismo, vem utilizando bastante, tanto para fazer mapeamentos, né, de volume de jazida, construções, nivelamento. Aqui no Paraná já estão utilizando o drone para verificar obras irregulares. Então, é um aparelho aí que está sendo usado não só na nossa área, né, em muitas áreas. Sensores. Sensores, eles conseguem fornecer em tempo real qualquer movimentação, qualquer tensão diferente da estrutura, que às vezes a estrutura ela não pode sofrer e vem sofrendo. Então, vibrações, deformações, deslocamentos, esforços. Aqui, ó, sensor de monitoramento estrutural para deformação, tensão, esforços internos, vibrações em pontes, né? Deslocamentos. Então, hoje tem muitos sensores que a gente consegue monitorar as estruturas ali em tempo real. Para vocês terem uma ideia, Itaipu tem 49 anos, ela tem quase 8 quilômetros de extensão de comprimento, ela tem uma altura aí de 196 metros, uma altura máxima, e isso faz um desnível de 120 metros. Então, assim, é uma estrutura faraônica, né? Eu falo que é o nosso legado do Brasil e Paraguai aqui para as futuras gerações aí, para daqui 1000 anos, porque é uma estrutura que vai permanecer, né? E para ela permanecer, ela precisa sempre estar em constante manutenção. Por isso, ela tem 2.383 sensores instalados nela. Olha que legal. Ela foi projetada por uma vida útil ali de aproximadamente 200 anos, mas a gente sabe que vai durar muito mais, até porque é muito rigoroso o sistema de manutenção deles. O mestrado que eu fiz era dentro do Parque Tecnológico da Itaipu. Então, a gente via muitas linhas de pesquisa para desenvolver materiais para algum reparo da barragem. O pessoal, eles são muito, muito criteriosos. Termografia, a gente usa bastante. A termografia ela é importante para verificar desplacamento de pastilha, para verificar desplacamento de argamassa, infiltrações nas fachadas, fissuras, vazamentos, tudo isso a gente consegue obter com uma imagem termográfica. Aqui, deixa eu colocar esse videozinho. Olha, a gente consegue observar pontos que estão mais frios na fachada, mais escuros, que possivelmente está com uma falha de rejunte, então está entrando água, ó, aqui em cima. Tá com alguma porosidade ali, ou tá com algum revestimento oco, né? E aí isso acaba entrando água, acaba entrando ar, enfim, e aí reduz a temperatura, e com isso a termografia ela consegue captar na imagem. Geofones, o geofone ele é bem útil quando a gente quer descobrir vazamentos, vazamentos mais fortes, assim, quando é só um gotejamento ele não consegue ouvir direito, mas quando é um vazamento em piso, em parede, a gente consegue observar. Aqui eu fui contratada para ver um vazamento, a pessoa tinha acabado de revestir o banheiro, porcelanato novinho, e olha lá, saindo água aqui, ó. Tava saindo água, eles não, só cessava isso quando eles fechavam todos os registros, e me contrataram porque eles não queriam sair quebrando o banheiro inteiro, né, eles queriam saber onde era o local mais provável que estava com o vazamento. Aí, então, eu fui com o geofone ouvir se eu conseguia observar algum sinal, algum barulho diferente, né, de vazamento. E aí eu consegui ouvir próximo do registro, e aí foram, né, quebrar e pimba, achamos bem ali. Foi quebrado só uma peça, e aí a gente, deixa eu até mostrar aqui para vocês. O problema estava ali no registro mesmo, estava com vazamento e estava escorrendo muito por baixo das peças cerâmicas. Traçadores químicos.
O traçador químico, ele é, junto com a luz fluorescente, a gente consegue investigar o caminhamento da água e se ela está adentrando, por onde ela está adentrando, né, numa superfície. Olha lá, que legal. Nos rejuntos, a gente vai testando. E aí a gente observa a movimentação dessa coloração. Pacômetros e scanners, então, eles auxiliam muito na identificação de armaduras. Tem os mais simples, que apenas vão apitar ali se tem armadura ou se não tem. Isso a gente utiliza bastante para ver se tem verga, se o pessoal colocou verga ou não colocou, né? A gente usa bastante esse pacômetro mais simples. Agora, se você precisa de uma investigação, por exemplo, eu não tenho projeto estrutural de um edifício, eu preciso fazer uma intervenção e eu quero saber qual o ferro que tem dentro dos pilares. Ao invés de você sair descascando pilar por pilar, até porque isso é perigoso, né? É destrutivo, tem hoje esses scanners que eles conseguem dar igual assim, ó, igual fazer um raio-x, vai fazer o raio-x do teu pilar, vai mostrar certinho onde estão cada armadura, qual a bitola delas. Então é bem legal. Claro, são equipamentos mais caros, mas é uma ferramenta que a gente tem aí à disposição. Ultrassonografia, eu utilizei lá no mestrado. A ultrassonografia é igual, vamos pensar ali, uma grávida fazendo ultrassom, vai emitir sons, vai emitir ondas de som, e um emite e o outro recebe, e ali a gente consegue ver a, como é que tá a homogeneidade do concreto. Então, se ele está muito disforme, se ele tem muitos vazios, essa onda de som vai se propagar de forma mais lenta, porque ela vai ter que passar pelo sólido, que ela passa mais rápido, encontrou ali um vazio, uma fissura, passa mais devagar. Então, a gente consegue observar se o concreto ele foi bem adensado, a gente consegue observar a profundidade das fissuras, porque o som ele vai contornar a fissura, a gente consegue obter módulo de elasticidade e resistência do concreto também com estimativas. Então, é um aparelho bem bom, assim, na nossa área de diagnóstico para observar essas características ali do concreto ou da argamassa. Avaliação da carbonatação. Carbonatação é um processo químico que ocorre no concreto e ele acaba, a grosso modo, ele acaba perdendo a camada de proteção do ferro que está dentro dele, do aço. E aí, perdendo isso, o aço dentro do concreto, mesmo sem contato ali com a atmosfera, ele vai começar a oxidar. Por conta de alguma fissura, alguma coisa, vai entrar água, vai entrar ar, e esse aço ali dentro, ele vai oxidar. Então, a gente tem, a gente usa a fenolftaleína para observar quanto do concreto já carbonatou. Todo concreto, um dia na vida, vai carbonatar, para vocês terem ideia, né, ter uma noção. É porque, principalmente em ambientes com mais gás carbônico. Onde que a gente vai encontrar isso? Em cidades muito poluídas, né, com ar muito poluído, e em garagens no subterrâneo, por exemplo, que não tem ventilação, os carros ali estão emitindo CO2, né, pelo escapamento, e aí o concreto sofre mais esse processo. E é o gás carbônico que acelera esse processo de carbonatação. Então a gente consegue observar e ali propor as soluções. Presença de cloreto, semelhante ali ao ensaio anterior da carbonatação, a gente aspira não fenolftaleína, mas nitrato de prata, para ver se o concreto está sofrendo muito com a presença de cloreto. Vai sofrer bastante em ambientes marinhos, né, que tem ali o NaCl ali no ar, ou em vazamento de piscina também, que tem cloro na piscina, né, a gente vai, e aí vai escorrendo pelo concreto, o teu concreto pode sofrer com isso. Avaliação do potencial de corrosão. É um ensaio qualitativo, então a gente consegue observar se num pilar está tendo corrosão ou não. Na sua armadura, né? Ele não vai mostrar o quanto corroído tá, né? O quanto de oxidação ali tem, mas ele vai mostrar se tá ou não tá. É bem bacana, a gente consegue fazer um mapeamento aqui de toda a estrutura, ó. Aqui um exemplo, né? Parte vermelha foi observado que estava com corrosão e a parte amarelinha não. Então, pessoal, assim, ó, eu mostrei algumas técnicas, dentre tantas outras, que estão ainda nos fornos dos laboratórios da universidade sendo testadas para a gente utilizar. Tem muita tecnologia, tem muita linha de pesquisa sendo feita. Eu sempre motivo bastante quem quer seguir para essa área, vá,
mas vá fazer pesquisa, né, pesquisas que realmente sentem a dor no mercado. Infiltração é um problema muito recorrente, já tem material, mas ainda falta, né, ainda sofre-se muito com infiltração. Durante a obra, no pós-obra imediato, no pós-obra daqui 5 anos, aí entra também as responsabilidades, né, a responsabilidade do usuário fazer a manutenção, mas termografia está sendo muito pesquisado também. Se você tem a intenção de seguir essa área acadêmica, vá fazer pesquisa, eu incentivo muito, eu fiz pesquisa e gosto, e faça pesquisas com cunho, olhando ali para o mercado e o laboratório sempre darem as mãos. Aí eu finalizo, pessoal, com essa frase do Platão: a necessidade é a mãe da inovação. Muito obrigada.